Essa é a segunda aula sobre os conjuntos numéricos. Na aula anterior, cujo link está aí na descrição, nós falamos sobre o conjunto dos números naturais, suas propriedades e resolvemos alguns exercícios. Nessa aula, nós vamos continuar resolvendo alguns exercícios um pouco mais elaborados. Lembrando que para essas aulas eu elaborei um PDF cujo link para baixar também está aí na descrição do vídeo. Nesse PDF, você vai ter um espaço reservado para você fazer a anotação da aula. Você vai ter esses exercícios que eu resolvo em aula, também com espaço reservado para você fazer a sua resolução. Além disso, eu preparei uma lista de exercícios bem bacana com gabarito no final. Tudo preparado com muito carinho para você que vai prestar o seu vestibular, o seu concurso. Se você é novo por aqui, eu sou o professor Paulo César, criador do PC da Matemática, e gostaria de lhe pedir, caso você goste desse conteúdo, que você deixe seu like, que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo, porque assim você vai estar me ajudando. Tudo bem? Então, sem mais enrolação, bora lá para a aula. Esse primeiro exercício diz o seguinte, se x e y são dois números consecutivos, qual dos números abaixo é necessariamente um número ímpar? Olha que questão bacana. Se x e y são dois números consecutivos, qual desses números é necessariamente um número ímpar? Então vamos lá, pessoal, olha só. Vê se você concorda comigo. Toda vez que a gente somar um número par com um número par, a gente obtém por resultado um outro número par, não é verdade? 6 mais 8, dois números pares, o resultado é 14, é par. 10 mais, 20, né? São dois números pares, o resultado é 30, que é um número par. Quando você soma um número par com um número ímpar, você obtém por resultado um número ímpar. Um número ímpar com um par, logicamente, também um número ímpar. E quando você soma ímpar com ímpar, o resultado dá par. Não é assim que acontece? Para a soma. E para a multiplicação? Para a multiplicação acontece o seguinte, se você multiplica um par por um par, necessariamente você obtém um número par. Par vezes ímpar também dá par. Ímpar vezes par também dá par. E ímpar vezes ímpar dá ímpar. Olha que bacana aqui na multiplicação. A gente só vai obter um resultado ímpar se a gente multiplicar dois números ímpares. Em qualquer outro caso, o resultado é sempre um número par. Então tá, feito este treino, temos condições de determinar qual desses números necessariamente é um número ímpar. Bom, então analisando o primeiro número. O primeiro número é o 2x mais 3y. Esse 2x aqui, pessoal, necessariamente é um número par. Necessariamente é um número par. Concorda comigo? Por quê? Porque tem um 2 multiplicando. O 2 sendo par, então qualquer que seja o x, o produto vai ser par. Agora, se esse y aqui for um número par, eu vou ter 3 vezes o número par, que também vai dar par. Aí eu vou ter par mais par, isso vai dar par. Não é necessariamente ímpar. Eu quero que seja necessariamente ímpar. É diferente se falasse assim, pode ser ímpar? Pode ser ímpar. Se esse esse y aqui for um número ímpar, esse aqui vai ficar ímpar com par, ímpar mais par dá ímpar. Mas necessariamente vai ser ímpar? Não, necessariamente não. Na mesma linha de raciocínio, pessoal, o 3x mais 2y não vai ser necessariamente ímpar. Por quê? Olha só, esse x aqui pode ser par. Aí x sendo par, 3 vezes o número par vai ficar par. O 2y necessariamente é par, devido ao 2. Então vai ficar par mais par, vai dar par. É necessariamente ímpar? Não, não é. Vamos para o item C. xy mais 1 é necessariamente um número ímpar? Opa, vamos pensar agora? Vamos pensar? Olha só, o problema está falando de dois números consecutivos. Quaisquer que sejam os dois números consecutivos que você considerar, um deles é par e o outro é ímpar. Pensa nisso. Quaisquer que sejam os dois números consecutivos que você considerar, um deles é par e o outro é ímpar. Portanto, o produto xy vai ser par. Par. Isso aqui, necessariamente é um número par. Aí você vai somar com 1, que é um número ímpar. Opa! Par mais ímpar, tá aqui, par mais ímpar dá ímpar. Então, esse aqui é necessariamente um número ímpar? É.
A alternativa certa é a letra C. XY mais 1 necessariamente é um número ímpar. Vamos verificar por que os outros D e E é falso? O D é imediato, né, pessoal? Olha só. Eu tenho um 2 multiplicando, então isso aqui é par. E um 2 somando, par. Então vou ter par com par, vai dar par. Necessariamente par. Esse aqui é necessariamente par. Agora esse aqui também vai dar par. Por quê? Olha só. Sendo x e y consecutivos, um é par, outro é ímpar. Ó, par mais ímpar dá ímpar. Então esse aqui vai ser ímpar com um que é ímpar, ímpar mais ímpar vai ser par. Esses dois aqui, ó, necessariamente são pares. Tudo bem? Então, realmente a alternativa certa é a letra C. Bora lá. Próximo exemplo. Dado um número natural n maior ou igual do que 2, o primorial de n, denotado por n, jogo da velha, é o produto de todos os números primos menores ou iguais a n. Por exemplo, ele está dando exemplo aqui, ó. O 6 primorial é o produto de todos os números primos menores ou iguais a 6. Portanto, é o 2 vezes 3 vezes 5, que são os números primos menores do que 6. Isso está dando 30. Aí está te questionando. O menor número da forma n primorial, que é maior que 2000, Não é difícil, pessoal. Bom, então vamos fazer aqui, vamos listar os primeiros números primoriais. O primeiro número, o menor deles, é o 2, né? É o 2, de acordo com a definição. Apesar de que o 2 não ser um produto de primos, a definição está considerando o 2 aqui, ó. N maior ou igual do que 2. Então considera o 2, tá bom? O menor deles, o menor número primorial é o 2. O seguinte é o 2 vezes 3. 2 vezes 3, que dá 6. Não é maior do que 2000. O próximo é 2 vezes 3 vezes 5, tá aqui, ó, é o 30, que não é maior do que 2000. O seguinte vai ser o quê? 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7, que é o próximo primo, né? O 7. Isso vai dar 210, né? 2 vezes 5, 10. 3 vezes 7, 21. 21 vezes 10, 210. Não é maior que 2000. O seguinte vai ser 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes o primo seguinte, é o 11. Quanto é que vai dar esse produto? Acredita em mim que é a mais pura verdade, 2.310. Esse é maior que 2000? É o menor número primorial maior que 2000. Portanto, a alternativa certa é a letra C, 2.310. Próximo exemplo, agora o exemplo 5, diz o seguinte. Considere a listagem infinita de números naturais, logicamente construída, cujos 6 primeiros números são 4, 9, 25, 49, 121, 169. A soma do sétimo com o oitavo número da listagem é um número que possui exatamente n números primos entre seus divisores positivos. Tem-se então que n é igual a quanto? Nossa, questão bacana essa aqui, não é verdade, pessoal? Bom, qual é a ideia então? A ideia é a gente determinar o sétimo termo da listagem, o oitavo termo da listagem e somar. E verificar quantos divisores positivos primos possui essa soma. Então tá, vamos analisar um pouco mais a fundo essa sequência. Olha só, observe que o primeiro termo dessa sequência é o 4. É o 4, na verdade, o primeiro termo é o 4. E vê se você concorda comigo. O 4 é 2 ao quadrado. Muito bem. Agora vamos olhar para o segundo termo da sequência. Olha, o segundo termo da sequência, quem é? É o 9. O 9 é 3 ao quadrado. Muito bem. Bom, agora o terceiro termo da sequência. Olha, o terceiro termo da sequência é quem? É 25. O que é o 25? É 5 ao quadrado. O termo seguinte, o quarto termo, olha só, o quarto termo é o 49. 49. O que é o 49? É o 7 ao quadrado. O quinto termo, quem é o quinto termo? É 121. 121. E o 121 é 11 ao quadrado. Bom, o sexto termo, quanto vale o sexto termo? 169. Está aqui, ó, o sexto termo, 169. E o 169 é 13 ao quadrado. Muito bem.
Analisando essa sequência, o que a gente observa? A gente observa que os números, né, os números que compõem essa listagem, são potências de expoente 2, na verdade. Todas elas são potências de expoente 2. 2, 2, 2, 2. E além disso, as bases são números primos. É isso que está acontecendo? Olha só, a base aqui é 2, depois 3, 5, 7, 11, 13, são os números primos. Portanto, o sétimo termo vai ser o próximo primo ao quadrado. E o próximo primo quem é? É o 17, né? Então você vai escrever assim, ó, o sétimo termo é o 17 ao quadrado. E o 17 ao quadrado, isso vai dar 289. 289. O oitavo termo, quem vai ser o oitavo termo aqui, pessoal? Vai ser o próximo primo ao quadrado. E o próximo primo aqui é o 19. 19 ao quadrado. E o 19 ao quadrado é 361. Muito bem, eu quero uma informação a respeito da soma, né? Ó, a soma do sétimo com o oitavo, números da listagem. Então eu quero uma informação a respeito da soma. Então vamos somar aqui, ó, o sétimo mais o oitavo termos, né? Número da listagem vai ser o quê? Vai ser o 289 mais o 361. E essa soma dá 650. Muito bem. Já sei que a soma é 650. Portanto, eu quero uma informação a respeito desse número 650. Eu quero determinar quantos são os números primos positivos que são divisores de 650. Bom, para a gente responder essa questão, pessoal, a gente deve fatorar o 650. Vamos fazer isso? Vou fatorar aqui o 650, ó. 650 dá para dividir por 2, né? Por 2. 650 dividido por 2 vai dar 325. Por 2 não dá mais, por 3 também não dá, porque a soma dos algarismos aqui é 11, o 11 não é divisível por 3. Agora por 5. 325 dividido por 5, isso vai dar 65. Dá por 5 ainda, dá 13. E agora, por fim, por 13 vai dar 1. Excelente, excelente. Bom, isso mostra pra gente que o 650, em sua forma fatorada, é escrito assim, ó, 2 vezes 5 ao quadrado vezes 13. Pronto. Agora a gente tem condições de responder o problema, né? Quantos são os divisores primos positivos de 650? É o 2, o 5 e o 13, que são os números primos que aparecem aqui na forma fatorada. Não podemos considerar o 5 ao quadrado, tá, pessoal? Porque o 5 ao quadrado não é um número primo. Apesar de ser um divisor de 650, ele não é primo. Eu quero quantos são os divisores primos e positivos. Então é só o 2, o 5 e o 13. No total de 3, né? 3 números. Então o N é 3. Assim sendo, a alternativa certa é letra B de bola. Muito bem. Próximo exemplo, agora o exemplo 6. Quantos são os números naturais N, tais que 5N menos 12 sobre N menos 8 é também um número natural? Olha que questão de altíssimo nível, pessoal. Não é verdade? Quantos são os números naturais N, tais que 5N menos 12 sobre N menos 8 é também um número natural? Então tá, vamos ver como é que a gente resolve essa questão. Bom, deixa eu escrever aqui novamente a fração 5N menos 12 sobre N menos 8. N menos 8. Bom, uma maneira para resolver essa questão, pessoal, é fazendo o seguinte, é a gente subtraindo 40 e somando 40 ao numerador dessa fração. Já já você vai entender por que convém fazer isso. Então vamos lá, aqui vai ficar assim, ó, 5N menos 40 mais 40. Faz-se necessário a gente subtrair e somar pelo mesmo valor para não alterar o valor da fração, não é verdade? 5N menos 40 mais 40 ainda menos 12. Menos 12. Sobre quem? Sobre o N menos 8. Muito bem, isso é igual, já vou vir aqui para baixo, tá? Bom, o que eu vou fazer agora é separar essa fração, assim, ó. 5N menos 40 sobre N menos 8, ó.
5n menos 40 sobre n menos 8. E agora daqui para lá vai ficar 40 menos 12, 28, né? Mais 28 sobre n menos 8. n menos 8. Um pouco mais. Observe que o numerador dessa fração aqui é o 5n menos 40. E dá para a gente colocar o 5 em evidência, né? Porque o 40 é 5 vezes 8. Então, colocando o 5 em evidência aqui, a gente vai obter o quê? 5, abre parênteses. 5n dividido por 5 vai dar n. Menos 40 dividido por 5, 8. Sobre n menos 8, ainda mais 28 sobre n menos 8. Fazendo bem devagar, com todos os detalhes, para que todos acompanhem. Tenho certeza que você já observou que esse n menos 8 aqui, esse n menos 8 com esse menos 8 dá para a gente simplificar. Esse aqui é o motivo pelo qual, pessoal, eu subtraí 40 e somei 40. Por quê? Para a gente poder colocar aqui o 5n menos 40, colocar o 5 em evidência e aparecer o n menos 8, tanto em cima quanto embaixo, para a gente poder simplificar. Realmente não é uma questão, é lógico, é fácil. Exige treino. A gente poderia estar pensando também em divisão de polinômios. Se você sabe dividir polinômios, você chega no mesmo resultado aqui, tá? Então, isso é igual. Vou vir para cá agora, igual. Aqui a gente vai obter 5 mais 28 sobre quem? Sobre o n menos 8. Muito bem. Bom, eu quero que esse número aqui, pessoal, 5 mais 28 sobre n menos 8, seja um número natural. Na verdade, seja um número natural. Bom, para que ele seja um número natural, necessariamente o n menos 8 tem que ser um divisor de 28 para a divisão dar exata, né? Se a divisão não der exata, não vai dar um número natural. Então, uma primeira análise mostra para a gente o seguinte, que o n menos 8 deve ser um divisor de 28. Um divisor de 28. Quais são os divisores de 28, pessoal? Mais ou menos 1, mais ou menos 1. Depois, mais ou menos 2, é outro divisor de 28. Depois, mais ou menos 4. Quem mais? Mais ou menos 7. Depois, mais ou menos 14. E também, por fim, né, o mais ou menos 28. Aqui eu listei os divisores de 28, então não vai se perder. Para que esse número seja natural, o n menos 8 deve ser um divisor de 28 para que a divisão seja exata e aí a gente obtém um número natural. Só que é o seguinte, vê se você concorda comigo. O n menos 8, o denominador da fração não pode ser menos 1. Não pode ser menos 1. Por que não pode ser menos 1? Porque se o n menos 8 for menos 1, vai ficar 28 dividido por menos 1 vai dar menos 28. Mais 5 menos 23, que não é um número natural, é um número negativo, não é natural, é inteiro. Então, o menos 1 aqui não vai poder, só vai poder ser o mais 1. Na mesma linha de raciocínio, você vai concluir que o menos 2 não vai servir, tem que ser mais 2. Também o menos 4 não vai servir, porque 28 dividido por menos 4 vai dar menos 7. Mais 5 menos 2. Então, o menos 4 aqui também não serve, só o mais 4. Bom, agora o 7, mais ou menos, vai servir. Já vai, né? Se for o menos 7, 28 dividido por menos 7 dá menos 4. Menos 4 mais 5, 1. E o pode ser 7 também, sem problema nenhum. Então pode ser o mais ou menos 7, também pode ser o mais ou menos 14 e o mais ou menos 28. Muito bem. Esse aqui são os valores de n menos 8. Mas não é o valor de n menos 8 que eu quero, pessoal. Eu quero os valores de n. Então, qual é a ideia agora? Agora a gente determinar n, né? O n pode ser igual. Veja bem, veja bem. O que a gente faz agora é passar esse menos 8 para o segundo membro, ou seja, a fim de eu determinar n, eu devo somar a cada um desses valores o 8, tá bom? Então vai ficar assim, 1 mais 8, 9. 2 mais 8, 10. 4 mais 8, 12. Eu devo somar, pessoal, eu devo somar 8 a todos os valores. Depois 7 mais 8 vai dar o quê? Vai dar 15. Depois menos 7 mais 8, 1. Agora 14 mais 8, 22.
Menos 14 mais 8. Atenção, ó. Menos 6, não é verdade? Menos 6. Menos 14 mais 8, menos 6. Agora, 28 mais 8. Isso vai dar quanto? 36. Agora, menos 28 mais 8, menos 20. Menos 20. Aqui estão os valores de N. Os valores de N. Mas o que o problema está pedindo, pessoal? Ele está falando para a gente, ele fala para a gente, nós dizendo, que N é um número natural. Ó, quantos são os números naturais N? Então, o N tem que ser um número natural. Portanto, você vai excluir aqui dessa listagem o menos 6 e o menos 20, que não é um número natural. Portanto, os N's que satisfazem essa condição são 9, 10, 12, 15, 1, 22 e 36. Quantos deram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, a alternativa certa é a letra D de dado. Questão de altíssimo nível, não é verdade, pessoal? Próximo exemplo, agora o exemplo 7, diz o seguinte. A soma de 4 números é 100. 3 deles são primos e um dos 4 é a soma dos outros 3. O número de soluções existentes para este problema é... Olha que questão bacana de altíssimo nível, não é verdade, pessoal? Então, o problema fala para a gente de 4 números, tais que a soma desses 4 números é 100. Fala também que 3 deles são primos e um deles é a soma dos outros 3. Está pedindo para a gente determinar quantas soluções possíveis existe esse problema. Então tá, vamos resolver esse problema então, né? Eu vou considerar os 4 números como sendo A, B, C e D, de tal forma que a soma tem que dar 100. Então, a gente já sabe que o A mais B mais C mais D igual a 100. Aqui estão os meus 4 números, tais que a soma é 100. Vou considerar que os 3 primos são A, B e C. Tá? Então, vamos considerar aqui que ó, A, B e C primos. São os primos. E o problema diz também que um deles é a soma dos outros 3. Então, eu vou considerar que D, o 4º número, ó, esse aqui, é a soma dos outros 3. É A mais B mais C. Aí eu tenho certeza que você está se questionando, mas, professor, veja bem, por que não pode ser, por exemplo, o a soma dos outros 3? A igual a B mais C mais D. Não pode, pessoal, não pode. Depois eu vou mostrar para vocês que não pode ser o A, por exemplo, a soma de B mais C mais D. Tem que ser esse D aqui, que é a soma dos outros 3. Depois eu te mostro por quê, tá bom? Bom, então vamos às contas. Eu vou começar com essa informação aqui, pessoal. Ó. A mais B mais C mais D igual a 100. Excelente. E o que a gente sabe? A gente sabe que a soma A mais B mais C, tá vendo aqui, ó? A mais B mais C, ó, A mais B mais C, vale D. Então, no lugar desse A mais B mais C, eu vou colocar D. Portanto, nós vamos obter D mais D igual a 100. Bacana demais. D mais D, 2D, igual a 100. De onde vem que D é o quê? É 100 dividido por 2. E 100 dividido por 2 dá 50. Maravilha. Já determinei um dos números. Um deles é 50. E aqui está o motivo pelo qual não pode ser, por exemplo, o A igual a B mais C mais D. Usando essas mesmas contas, né, fazendo essas mesmas contas, se você considerar A igual a B mais C mais D, você vai concluir que o A é 50. Mas isso não pode acontecer, porque a gente está considerando aqui que o A é um número primo, 50 não é um número primo. Bacana demais, não é verdade? Bom, então, continuando. Bom, eu sei que A mais B... eu sei que o D é 50, né? Já calculei aqui, o D é 50. Bom, o que mais que eu sei? Eu sei que a soma A mais B mais C dá o D, tá vendo? Ó, A mais B mais C dá o D. Portanto, a gente tem que o A mais B mais C tem que ser igual a 50, na verdade, porque o D é o A mais B mais C. Então, significa que o A mais B mais C é igual a 50. Bom, agora a gente precisa especular alguma coisa a respeito desses números A, B e C. Bom, vê se você concorda comigo. Pode acontecer desses 3 números serem ímpares, né? Ó, os 3 serem ímpares
Dados 3 números, né? Pode ocorrer dos 3 serem ímpares, 2 ímpar e 1 par. Pode acontecer isso aqui também, né? 2 ímpar e 1 par. Não necessariamente nessa ordem, A e B ímpar e C par. Estou falando que 2 quaisquer ímpar e 1 par. Também pode acontecer de 1 ímpar e 2 pares. O que mais pode acontecer? Os 3 serem pares, né? Par, par e par. Agora vamos analisar cada uma dessas situações, pessoal. Primeiro, os 3 sendo ímpar. Pode acontecer? Não pode, pessoal. Não pode. Por quê? Porque jamais a soma de 3 ímpares vai dar um número par. A soma de 3 números ímpares é necessariamente um número ímpar. A soma de 3 números ímpares é necessariamente um número ímpar. E aqui a gente tem que a soma é 50, é um número par. Então isso aqui, ó, não pode acontecer. Muito bem. Na mesma linha de raciocínio, isso aqui também não pode acontecer. Um ímpar e 2 pares, porque vai ficar o quê? Ó, par com par. Dá par quando a gente soma, quando você somar com ímpar, dá ímpar. Então, jamais vai dar 50, porque a soma aqui tem que dar 50, que é um número par. Esse aqui também não pode. Vamos para esse caso aqui agora, ó. Os 3 pares, pode ser os 3 pares? Par mais par mais par, pode dar 50? Pode, aí pode, não tem problema nenhum não. Só que tem um probleminha, esses números são primos. E o único par primo é o 2. Portanto, a gente deve ter 2 mais 2 mais 2. E 2 mais 2 mais 2 não é 50. 2 mais 2 mais 2 é 6, não é verdade? Então, isso aqui não pode acontecer. O que deve acontecer é o seguinte. 2 devem ser ímpares. 2 quaisquer devem ser números ímpares. E apenas um ser par. Como o único par primo é o 2, um desses 3 números é o 2. Então vamos supor que o A seja 2. Então isso aqui mostra pra gente, ó. Isso aqui mostra pra gente que A igual a 2, A igual a 2. Poderia ser o B ou C. Um deles é 2, tá, pessoal? Eu estou considerando que é o A igual a 2. E o B mais C, se o A é 2, o B mais C vai ser 48. Muito bem. Lembrando, pessoal, que esses números A, B e C são números primos. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos listar agora os números primos, até pelo menos o 48. Vamos lá? Para a gente verificar quais são a soma dos 2 números primos, que dá 48. Então, o primeiro número primo aqui é o 2, né? Ó, a gente tem o 2... Depois o 3, 5, 7, depois vem quem? Vem o 11, 13, depois 17, depois do 17, 19, 23, depois 25, 27, 29, 31, depois 33 não, 35 não, 37, 39 não, que é divisível por 3, 37, 39, agora 41, 43, e já tá bom, né? O próximo aqui seria quem? 47. Pronto, vamos até o 47 aqui. Muito bem. Bom, agora a gente deve verificar quais são os 2 primos B e C, tal que a soma é 48. O que a gente tem aqui? O B, por exemplo, pode ser 2? Não, se for 2, o outro tem que ser 46, né? Para a soma dar 48. Então a gente pode ter aqui o 3, o B pode ser 3? Não pode, porque se o B é 3, o C tem que ser 45, não é primo. O 5, opa, o B pode ser 5 e o C 43, aí a gente já tem uma solução aqui, ó. B igual a 5 e C igual a 43. Uma solução. Qual solução? A seguinte, ó. A igual a 2, B igual a 5, C igual a 43 e o D está aqui, ó, fixo é o 50 que a gente determinou. Então, determinei uma solução. Será que existe outra? Existe. Olha só. Existem mais 2 números primos B e C, tais que a soma é 48. Tá aqui, ó. O 7 e o 41. Outra solução. Qual é essa solução? A igual a 2, B igual a 7, C igual a 41 e o D 50. Bacana demais. Tem mais algum? 11 e 37, na verdade, ó, 11 e 37.
Aqui, ó, a soma dá 48. Depois temos mais quem, pessoal? Nós temos o 17 e 31. Ó, 17 e 31. Tem mais algum? Tem mais um último aqui, né? O 19 e o 29. 19 e o 29. Quantas soluções, então? 1, 2, 3, 4, 5 soluções possuem esse problema. Uma questão de altíssimo nível. Portanto, a alternativa certa é a letra D.